Olá pessoal, sou o Wellington do canal Tornoloio. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui de dicas. Vamos falar sobre tolerância dimensional, ok? Intercambiabilidade. Qualquer dispositivo mecânico é um conjunto de peças ligadas entre si. Essas peças, para se montarem, devem ser construídas com formas adaptáveis entre si, ou seja, elas têm que ter medidas entre elas, né? Essas medidas têm que ter o mínimo de variação possível para conseguir garantir a montagem entre elas, ok? A tolerância dimensional limita os erros dimensionais, ou seja, os projetos devem ser tolerados, com medidas toleradas, para poder ocorrer aí um mínimo de erro possível entre esses valores, para que não interfira na montagem das peças entre si. Ok? Durante as operações de usinagem efetuadas nas peças, deve-se respeitar a cota representada no desenho, verificando erros toleráveis, para que se ajustem perfeitamente nos seus lugares, sem retoques, sem nenhum ajuste. Então isso tem que ocorrer, tá bom, pessoal? Uma peça que é fabricada no Japão, ela tem que chegar aqui e tem que ser montada. Isso tudo é a intercambiabilidade que garante isso, porque as cotas devem ser respeitadas, as medidas do projeto devem ser respeitadas durante a fabricação para que a peça não precise de passar por nenhum retoque, nenhum ajuste. Isso não pode acontecer. A intercambiabilidade garante isso, tá bom? As cotas têm que ser respeitadas. Então, a intercambiabilidade é a propriedade que as peças produzidas em série têm de poder ser montadas sem retoques ou ajustes e ser substituída entre si sem prejuízo no seu funcionamento, ok? Então, a intercambiabilidade garante isso. E o operador que vai produzir a peça tem que garantir as medidas dentro de suas tolerâncias em cada peça que ela está sujeita ao projeto de montagem dela. Então o engenheiro projeta a peça, na qual vai ser montada no equipamento, e ela tem que estar com a cota, com o valor correspondente ao que o engenheiro projetou, para que a peça monte de acordo com o ajuste que ele projetou, seja ajuste folgado, seja ajuste leve, prensado ou com interferência. Então é tudo em função do projeto, os valores são em função do projeto, e isso tudo a gente tem que andar junto com a norma, que a gente vai ver mais à frente, a norma ISO. Então, ó, vejam bem, Sistema Internacional de Tolerância, Sistema ISO. No sistema de tolerância, as peças nos desenhos, ao invés de receberem somente a medida em milímetro, são acompanhadas de letras e números, cuja classificação e interpretação se faz importante aos desenhistas, torneiros, fresadores, mandrilhadores, retificadores e etc. Ou seja, todo profissional que trabalha com fabricação de peças, ele tem que estar por dentro desse assunto, tem que dominar esse assunto e saber interpretar a norma ISO, ok? Então a medida com tolerância é a medida com afastamento para mais ou para menos de um valor específico. Pode ser representada através de valores, que são os números, ou através da norma ISO, que são os símbolos. Vejam bem, aqui eu tenho a representação por afastamento. Isso aqui é a minha medida nominal, 30 é um valor nominal, e aqui está o afastamento dele, para mais 25 micron e 0. Ali eu tenho a representação da norma ISO, 30H7. Então, para você saber atribuir valor a esse H7, você tem que estar em posse da tabela ISO. Vejam bem, todo profissional tem que ter essa tabela em seu poder. Por quê? Quando você pegar um desenho de uma peça que tiver atribuído a ela a tolerância à norma ISO, você tem que consultar a tabela para poder atribuir esse valor aqui referente a essa classificação aqui, o H7. Que se você buscar na tabela H7, você vai encontrar esse valor aqui, ok? Então, geralmente, dentro de empresa, para o profissional não perder tempo em procurar a tabela, né, que demanda um pouquinho de tempo, o desenho já chega para o profissional já atribuído ela por afastamento, os afastamentos, tá bom? Ou seja, se você pegar esse valor aqui e ir lá no H7, você vai ver que ele tá, somente esse valor dessa formatação aqui vai estar atribuído ao H7, tá bom? Então pode vir desses dois jeitos. Tolerância é o valor da variação permitida na dimensão de uma peça. Em termos práticos, é a diferença tolerada entre as dimensões máxima e mínima de uma dimensão nominal.
Vamos ver. Olha só, aqui a representação de um eixo. Eu tenho aqui o diâmetro máximo que ela pode chegar, a cota atribuída a ela, assim como tem também o diâmetro mínimo que esse eixo pode ficar. Então essa margem de máximo e mínimo é chamada do campo de tolerância. Ali na representação de uma bucha, eu tenho ali o diâmetro mínimo que ela pode ficar e temos o diâmetro máximo que o interno pode ficar. Então a tolerância é o campo entre o mínimo e a máxima que essa bucha, o furo dessa bucha pode ficar. Ok? Vejamos aqui, ó. Medida nominal é a medida representada no desenho. Ok? Então, ó, veja bem, 30 é a nossa medida nominal. Medida com tolerância é a medida com afastamento para mais ou para menos da medida nominal. Observa nessa medida com tolerância aí, temos lá 30, um afastamento para mais 2 décimos e para menos 1 décimo. E a medida efetiva é a medida real da peça fabricada, ok? Então vejam bem, essa medida aí de 30, ela poderia ficar com 30 mais 2 ou 30 menos 1. Ou seja, qualquer valor que o profissional deixar dentro dessa margem de tolerância é a medida efetiva. E tem que estar dentro dessa margem para ser considerada aprovada, ok? Então veja bem, a medida efetiva ali ficou 30,024, ou seja, ela está dentro da margem de tolerância, tá bom? Então essa foi a medida efetiva, foi a medida, vamos falar muito nisso para frente. Então medida efetiva é a medida final, é a medida que o profissional conseguiu chegar nela através da sua usinagem, tá bom? E essa medida, ela tem que estar dentro da margem de tolerância, então, tá bom? Mais um exemplo, a dimensão máxima é a medida máxima permitida. No caso ali, qual que é a dimensão máxima? 30,2. Dimensão mínima é a medida mínima permitida. Nesse caso aí, 30 menos 1 décimo, 29,9. Afastamentos é representado pela letra AS e AI. Então, ó, os afastamentos são os desvios aceitáveis das dimensões nominais para mais ou menos, que permitem a execução da peça sem prejuízo para seu funcionamento e a intercambiabilidade. Então nós temos aí o afastamento superior e o afastamento inferior. Tá bom? O afastamento superior é a diferença entre as dimensões máxima e o nominal. No exemplo ali, ó, 30,2 menos 30, 2 décimos de afastamento superior. E já está representado ali pela norma os afastamentos, né, gente? Olha só, vejamos aqui, ó. Aqui, ó, qual que é o meu afastamento superior? 2 décimos. Qual que é o meu afastamento inferior? Menos 1 décimo. Ok? Isso aí são os afastamentos, superior e inferior. Linha zero é a linha que nos desenho fixa a dimensão nominal e serve de origem aos afastamentos, ou seja, todos os afastamentos, seja superior e inferior, situados acima da linha zero, são positivos, ao passo que os afastamentos situados abaixo da linha zero são todos dois negativos. Então não quer dizer que todos os afastamentos vão ser um negativo, um positivo e um negativo. Não, pode ter os dois positivos, como pode ter os dois negativos. Tá bom? Vamos entender isso agora. Convencionou-se considerar positivos os valores dos afastamentos que se encontram sob a linha zero e negativos aqueles situados abaixo da linha zero. Vamos ver aqui, ó. Vejam bem, nós temos aqui a linha zero. Essa linha zero, a gente pode entender ela como a medida nominal, tá? A dimensão nominal. E você pode observar aqui, ó, que o diâmetro máximo dela está abaixo da linha zero. Assim como o diâmetro mínimo também está abaixo da linha zero, desse eixo, da representação desse eixo. Ou seja, o campo da tolerância está abaixo da linha nominal, da linha zero. Tá? Então todos esses afastamentos aqui são negativos. Aqui, essa bucha, essa luva, nós temos a linha zero e aqui a gente tem o afastamento superior, que está acima dela, e aqui temos o afastamento inferior, que está abaixo dela, ou seja, o afastamento superior é positivo, o afastamento inferior é negativo. Ok? E é mais uma representação aqui agora do eixo, a linha zero aqui, né? Nós temos, ó, o diâmetro máximo está bem acima da linha zero, assim como o diâmetro mínimo também está acima da linha zero. O campo da tolerância está acima da linha zero, né? Então todos os dois afastamentos são positivos. Conseguiram compreender isso?
Beleza até aí? Bom, vamos aqui mais um exemplo então, ó. Vejam bem. Eu tenho aqui a representação de um eixo e aqui uma luva, ok? Aqui nós temos o diâmetro nominal dela, tá bom? E aqui nós temos a dimensão efetiva desse eixo, ó. Esse eixo ele está com 29,985 microns, ou seja, está com uma folga de 15 microns. Ou seja, a gente entende que esse eixo ele vai se encaixar nesse furo aqui, tá bom? Se ele tem 30, aqui está com 15 microns de folga, então ele vai se ajustar aqui, beleza? E essa outra representação, nós temos aqui o interno de 30, ou seja, ok? E o eixo ele está com 30,15 microns, um excesso de 15 microns no diâmetro do eixo. Então já sabemos aqui que esse eixo não vai entrar aqui somente com uma interferência bem forte, né? Ou prensa ou aquecendo. Então esse eixo aqui, a tendência dele é não alojar-se nesse furo, ok? Nesse exemplo, a dimensão nominal do diâmetro do pino é 20. Ó, diâmetro nominal, 20. Os afastamentos são 28, 280 microns e 180 microns, beleza? O sinal mais indica que os afastamentos são positivos, isto é, as variações da dimensão nominal são para valores maiores, ok? Então, esse eixo aqui, a medida efetiva dele vai ter que estar sempre, vai ter que estar no pelo menos 20,18, tá bom? Se tiver 20,15, já está fora, já perdeu a medida desse eixo, concordam? Então, a medida efetiva desse eixo vai ter que estar entre 20,28 e 20,18. Tem que estar dentro dessa margem para estar considerada ok, aprovada. Beleza? Os dois afastamentos superiores. Se o cara falar, deixei com 20 cravado, 20,00, perdeu o eixo, está morto. Então está fora da tolerância, está fora dos afastamentos, ok? Então está errado. Dando sequência, numa mesma peça, as cotas podem vir acompanhadas de diferentes afastamentos, de acordo com as necessidades funcionais de cada parte. Ou seja, cada parte da peça que tem medida tolerada, ela tem uma montagem específica. Tá? Então pode variar o ajuste aí de várias formas, depende do projeto do engenheiro ali, o tipo de montagem que ele quer para aquela peça, tá bom? Então vamos interpretar. Vamos analisar aqui o valor de 12, ó. Diâmetro nominal aqui dessa ponta, dessa extremidade, é de 12, diâmetro nominal. Os dois afastamentos são positivos. Então essa medida aqui efetiva tem que ficar entre 12,12 a 12,23. Tem que estar dentro dessa margem. Aqui, vejam bem, diâmetro nominal 16. Olha aqui, os dois afastamentos são negativos. Ou seja, esse eixo nunca vai ter o valor de 16 dele. Efetivo nunca vai ser 16. Pode ver que o 16 aqui é só nominal, é só uma referência. A medida efetiva dele tem que estar entre 15,8 a 15,59, ok? Para ser considerada dentro da margem de tolerância, para ser considerado aprovada a medida, para não interferir na montagem. Essa outra cota, 40, a medida nominal é 40. Observe que aqui tem uma representação diferente, ó, mais ou menos 0,25, ok? O que significa isso? Significa que o afastamento superior é para mais 0,25 e o inferior também é para menos 0,25, ok? Então, quando o valor do afastamento é o mesmo valor, pode ser representado dessa maneira aqui, mais ou menos em um só valor, porque eles são iguais o valor é igual, então representa-se dessa forma. Aqui temos a medida nominal de 20 para mais 2 décimos de afastamento superior, menos 1 décimo de afastamento inferior. Então o diâmetro efetivo aqui terá que ficar entre 20,02 e 19,90, né, para ser considerado o correto. O sistema de tolerância ISO prevê a existência de 21 campos, representados por letras do alfabeto latino. Essas letras indicam as posições dos campos de tolerância em relação à linha zero, indicando as primeiras os ajustes móveis e as últimas os ajustes forçados sobre pressão. Temos duas peças, vamos ver essa interpretação aqui que é muito importante agora, tá, gente? Temos duas peças, vejam lá, 70H7 e 70S6.
Já observa uma coisa que eu vou mostrar agora. Vejam que 70 aqui é a medida nominal. Essa letra aqui, ela está maiúscula, e aqui tem um número. Essa outra aqui tem uma letra minúscula e tem outro número. Beleza? Vamos ver o que significa isso. O primeiro número indica o diâmetro nominal, e ele vai servir de base para você consultar a tabela. Ele é a sua medida referência. O diâmetro nominal serve, acabei de falar, o diâmetro nominal serve de referência para consulta às tabelas de tolerância. A futura peça, de acordo com a tolerância a ela atribuída, poderá ou não ficar com 70 milímetros. Após a medida nominal, temos uma letra H maiúsculo e S minúsculo. Na primeira peça, 70H7, trata-se de uma peça fêmea, isto é, furo, porque emprega a letra maiúscula. Então, toda vez que você se deparar ali com a norma ISO aplicada e que está a letra maiúscula, você já sabe que se está se tratando de uma peça fêmea, furo. Ok? Na segunda peça, 70S6, trata-se de uma peça macho, isto é, eixo, porque emprega a letra minúscula. Então, letra minúscula aplicada é eixo, letra maiúscula é furo. Ok? Após as letras, temos números no final. Vejam bem. Aqui o 7, no caso lá o 6. O número no final indica a precisão ou qualidade. Então temos aí isso aí distribuído em classes de precisão. O número final, se for de 1 a 5, é empregado em casos de extrema precisão, onde a variação da tolerância é a menor possível. Então ali a tolerância é muito fechada, muito apertada, extrema precisão, tá bom? Número final, 6, mecânica muito precisa, aplicada em eixos de máquinas operatrizes, retíficas, fresadoras. Ainda é uma tolerância bem apertada, tá bom? Classe 6. Agora, as outras classes. Número final, 7, mecânica de precisão. Número 8, média precisão. Número 9, mecânica corrente. Número 10 e 11, mecânica ordinária. 12 a 16, usados em mecânica grosseira. Então, quanto maior o número, mais bruto é a precisão, é a qualidade, mais bruta será a sua medida, mais aberta será a tolerância, ok? Quanto menor o número, extrema precisão. Então, ó, números baixos, maior precisão, menor variação da tolerância. Número alto, menor precisão, maior variação da tolerância. Então vejam bem, exemplos de interpretação. 350H7, 350 é o diâmetro nominal, letra H maiúsculo trata-se de peça fêmea, e o 7 indica a qualidade 7, mecânica de precisão. Ok? Essa tabela é só uma referência, tá bom? É uma tabela de referência. Claro que você, para saber os valores dos afastamentos, você tem que consultar a tabela que eu vou mostrar mais à frente. Então, mais para você ter uma noção, vejam bem. Aqui eu tenho a coluna de tipo de ajuste, livre, rotativo, deslizante. Exemplo de ajuste, ó, montagem com facilidade à mão. Montagem à mão podendo girar com esforço. Montagem à mão com leve pressão. Aqui eu tenho a classe das precisões. Ó, esta preciso, mecânica precisa, mecânica média, mecânica ordinária. E aqui o exemplo de aplicação de cada uma. Ok? Observe que quanto menor o número, maior é a precisão. Maior é a precisão. Quanto maior o número, mais o mecânico ordinário ele vai ficando. Então, se aqui eu tenho uma montagem livre, eu vou trabalhar sempre dentro dessa classe aqui, ó. Tá? Por quê? Essas tolerâncias, a tolerância aqui atribuída vai estar bem aberta. Você vai conseguir facilmente montar esse eixo livremente no cubo. Aqui já apertou mais. Pode ver que já começa a descartar a classe aqui com os números mais altos. Ó. Vejam bem. Aqui já é a montagem leve com pressão. Já começa a chegar na mecânica que precisa. Vamos ver, temos mais. Ó. Olha lá, deslizante justo, já começou a entrar numa classe aqui que você já não é mais livre, já precisa de um esforço para fazer a montagem. Pode ver que a classe dos números maiores já não existe aqui mais, já não se aplica mais essa carga aqui. A gente já está trabalhando aqui, ó, na mecânica precisa e esta preciso. Então, ó, quanto maior
o ajuste, mais forçado ele seja, menor vai ser aqui a variação da tolerância. Então temos aqui o deslizante justo, temos o aderente forçado leve, forçado duro, ó, que depende da montagem de um martelo, e depois já a pressão com esforço. Então já entra na classe aqui de prensagem, ou até mesmo com calor em uma das peças para poder ocorrer uma dilatação e a outra peça entrar com facilidade. Essa tabela aqui, ela também auxilia bastante a gente entender isso o tipo de ajuste que eu mostrei. Vejam bem, eu tenho aqui a tabela, que é a tabela da norma ISO. Aqui eu tenho todos os valores atribuídos às letras, tá bom? Então você tem que estar em posse dessa tabela. Vejam bem, aqui eu tenho a linha zero. Lembra da que a gente viu o que é a linha zero, não é? É como se fosse o diâmetro nominal. Então, tudo que está abaixo da linha zero tem afastamento negativo, valores negativos. Tudo que está acima da linha zero, nós temos valores positivos, afastamentos positivos. Então, observe que até a letra H, a gente tem aqui ajuste com folga. Beleza? Ó, tolerância de furos, rotativo. Então, até essa classe aqui, ó, dentro dessa margem, a gente tem aí ajuste com folga. Essa classe aqui, ó, que vai aqui do H até o N, ó, a gente tem um ajuste incerto, ok? E do N para lá, a gente tem um ajuste com interferência, só ocorre aí com prensa ou a quente. E aí tem aqui cada um ainda mostrando a sua posição de influência, ó. Deslizante, aderente leve, aderente pesado, forçado duro. Então, a classe incerta, ela acaba tendo esse nome por quê? Porque realmente é incerto você definir o tipo de ajuste nessa classe aqui. Porque uma hora o seu afastamento é positivo e o outro afastamento pode ser negativo. Então, dependendo da dimensão efetiva, ela vai te dizer na hora da montagem se vai ser montagem com pancada ou forçada mais pesado, né? Então, depende da dimensão efetiva que o operador deixou, por causa da variação da tolerância, que pode ser positiva ou negativa, dos afastamentos, né? Que pode ser positiva ou negativa. Nesse caso aqui, ó, com folga, significa que, independente dos dois afastamentos, vai ser sempre folgado mesmo. Vai ter uma folga bem livre ali para o eixo montar no cubo. Assim como, com interferência independente dos afastamentos, sempre terá que ser feita essa montagem com pressão ou aquecimento. Ok? Vamos dar um exemplo então. Vou pegar aqui a letra minúscula, já sabemos que é eixo, né? A letra maiúscula já sabemos que é furo. Então vamos pegar aqui essa classe D aqui. Vamos usar um diâmetro de 100 de base. Nosso diâmetro nominal, como exemplo, é 100. Ok? Então eu vou vir aqui, ó, na letra D. Na letra D, vou consultar aqui, porque a tabela, quando você estiver diante de uma tabela, você vai ver que existe lá as letras que você não pode errar. Você tem que ir na tabela de eixo. Se é letra minúscula, eixo. Se é maiúscula, furo. Você não pode trocar. Então, se eu estou falando a letra minúscula, eu vou na tabela para eixo. Então, o meu diâmetro de referência é o 100. Então, consultando ali a letra D, no diâmetro de 100, eu tenho aqui dois afastamentos negativos. Ó, menos 120 micron e menos 174 micron. Então esse eixo de 100 aqui, ele nunca vai ter 100, vai ter sempre abaixo de 100. E vou agora no D do furo. Agora eu vou lá no furo, na classe D, no diâmetro de 100, e vou ver que tenho dois afastamentos positivos, mais 120 micron, mais 174 micron. Ou seja, esse furo aqui está mais aberto ainda. E o eixo está menor ainda, então a interferência ali é bem livre mesmo, tá? Conseguiram compreender isso? Vamos agora um exemplo aqui a quente, ó. Eu vou aqui nessa letra S aqui, ó. Essa letra S do eixo. Ó, nosso diâmetro de referência é o 100. Então vejam bem. Os afastamentos para a classe S são positivos todos dois, ó, mais 114 micron e mais 71 micron. Então esse eixo aqui, ele vai estar
a dimensão efetiva vai estar acima da linha zero, vai estar com 100,100,100.1, exemplo, 100.1 ficou a medida efetiva. Agora eu vou na classe S, ó, do furo, o diâmetro de 100 menos, olha lá, todos os dois afastamentos negativo, então menos 101 micron, menos 58 micron. Então esse furo aqui, ele ficou com menos de 100. Menos de 100. Ele está com 99,9. Ele está fechado. E o eixo aqui está com mais um décimo, então só vai entrar quente. Está com interferência bem forte ali. Conseguiram compreender então essa tabelinha, beleza? Então você precisa estar sempre em posse dessa tabela, tá bom? Para buscar os valores atribuídos às classes. Ok? Então, pessoal, fica assim essa dica de ajuste de tolerância, tá bom? Se alguém tiver alguma dica, alguma sugestão, ficou com alguma dúvida, ou se percebeu algo que eu deixei de informar, é um assunto bem complexo, então às vezes muita informação talvez passe batido. Bote aí pra gente nos comentários, tá bom? Se faltou algum item, alguma observação que queiram falar, tudo no comentário aí, valeu? Dê uma força no canal aí, se inscrevam, dá uma curtida no vídeo, compartilhe o vídeo, para incentivar a criação de novos produtos, né, novos vídeos de dica. Valeu, um abraço e até a próxima.